Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui fazendo a condução do nosso segundo encontro, né? Nosso bate-papo Aqua da nossa comunidade. Hoje a gente vai estar conversando um pouco, partilhando, né? Trocando experiências sobre um tema que é a inovação na piscicultura, práticas e melhorias de processos, né? Dentro do nosso fazer. A gente tem como convidado o Paulo Roberto. E eu vou iniciar esse trabalho, né, esse espaço, me apresentando. Eu sou a Gabriela Fernandes, sou aqui de Foz do Iguaçu. Para quem estava no nosso primeiro encontro, o meu pai esteve presente também, partilhando um pouco da experiência dele, que é o produtor pescador Estevam, então conta um pouco da nossa trajetória. Mas hoje eu vou apresentar um pouco de mim, também vou falar um pouquinho rapidamente, antes da gente passar a palavra para o Paulo, para ele fazer a condução do nosso tema de hoje. Sou de Foz, então, sou formada em desenvolvimento rural e segurança alimentar, e também sou graduanda de engenharia de aquicultura aqui no município, pelo Instituto Federal do Paraná. E atuo também, né, em dois segmentos hoje, profissionalmente, como agente local de inovação, trabalhando com o ecossistema de inovação pelo Sebrae, e também sou empreendedora, então, dentro, né, do empreendimento da piscicultura, atuando dentro da empresa familiar da minha família, que é a Alquimia Pescado. Alquimia Pescado, então, trabalho com a produção de tanque-rede aqui no Lago de Itaipu, com foco nas espécies nativas, e também da tilápia, né? A gente, enquanto empresa, a gente tem um propósito muito grande que converge muito com esse espaço aqui que a gente tem enquanto comunidade, né? Que é promover a segurança alimentar, que é a troca de conhecimento e, sobretudo, também a gente entender, buscar processos de qualidade de vida para os produtores rurais, né? E para quem está dentro dessa categoria que é a piscicultura. Para isso, a gente tem que ter um olhar muito amplo, né, da nossa cadeia produtiva, e eu sempre gosto de trazer uma visão, né, que para a gente promover a segurança alimentar, a gente tem que ter esse conceito da sustentabilidade através dos 3 R's da sustentabilidade, né, que é reduzir, reutilizar e recriar. Por isso que a gente traz hoje o tema da inovação, né? A inovação da gente, enquanto produtor, também se vê como, enquanto agente promotor desse processo de transformação, né? Dentro que começa na gente, né? Para a gente conseguir colocar em prática dentro do nosso processo do cotidiano. Então, mas para a gente conseguir debater sobre inovação, a gente precisa entender o que é, né? E desmistificar também esse conceito, né? Que ele está muito atrelado também, né? Com esses processos de tecnologia. Então, para isso que a gente traz esse espaço para desconstruir, né? Ou criar uma nova visão. Então, é importante dizer, né, que nós, enquanto comunidade Aqua, esse é o nosso objetivo, né? É criar esse espaço para compartilhar conhecimento, aprendizagem e levantar discussões, né? E buscar, sobretudo, soluções para as nossas dores. Então, esse espaço também, além de fomentar debates, ele também busca trazer soluções para os nossos problemas do cotidiano. E por isso que a gente convida, né? A gente convidou hoje o Paulo Roberto para estar falando sobre, então, esse tema da inovação na piscicultura, né? O Paulo, ele é da Aquiplan Consultoria, é zootecnista, né, com formação na PUC, especialização também, mestrado na CAUNESP, tem uma vasta experiência dentro do ramo e vai poder compartilhar, né, ao longo dessa troca de conhecimento de hoje, um pouco mais também sobre a trajetória do segmento. Hoje a gente vai funcionar, então, com a explanação do Paulo, ele vai ter aí um tempo mais ou menos de 40 minutos, né, Dayana? E aí, posteriormente, dentro dessa explanação, a gente vai poder fazer algumas intervenções também, né, levantar a mão, assim como eu acabei de levantar, e aí a gente vai ter
ao levantar a mão, né, quando o Paulo dá a palavra, vai poder fazer um comentário ou uma pergunta, né, aí mais ou menos de 5 minutos. Então, a gente vai ter 3 possibilidades, né, de 3 pessoas fazer essa complementação ou fazer uma pergunta ao decorrer da fala do Paulo. E aí a gente vai ter no final as considerações finais, que vai ser guiado pelo Ailton, aí que vai estar para finalizar o nosso encontro. Então, eu passo, né, a palavra para o Paulo e desejo uma boa palestra, uma boa troca de conhecimento a todos. Maravilha, obrigado, Gabriela, obrigado, Ailton, obrigado, Dayana. Rapaz, acho que vocês escolheram a pessoa errada para falar aqui, tinha que ser a Gabriela falando. O que ela já falou tudo aqui agora? Eu fiquei assim, oxe, olha só, nem tinha colocado os 3 R da sustentabilidade aqui como inovação aqui, ela já soltou, mas isso aí é muito bacana, já fez uma introdução interessantíssima aí para o nosso tema de hoje. Eu espero atender a expectativa de vocês aí nesse bate-papo, tá certo? Ó, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Gabriela, você falou que trabalha com tanque rede em Itaipu. Isso, no Lago de Itaipu. Você conhece a Michelle Becker? Conheço, Ela foi aluna do curso de licenciamento ambiental agora, na última turma que a gente teve. Falando, você falou aí, eu falei assim, ó, deve conhecer, porque ela disse que roda Itaipu inteira ali, ó, esse atendimento para tanque rede. Isso, ela trabalha, na realidade, ela presta, né, a consultoria via Itaipu para a gente. Então, a gente... aí, ó, tá vendo? Os laços nunca serão cortados. É igual, tô vendo o Alex, eu acho que é o Alex mesmo, eu acho que o Alex fez mestrado comigo, lá no Calnesp, eu tenho quase certeza que é ele, que eu tô lembrando dessa cara dele aí, eu acho que ele fez mestrado comigo lá no Calnesp, há milhões e milhões de anos atrás, aí, lá em 2008. Desculpa cortar aí, Paulo, eu tô na rodovia, desculpa cortar, tô na rodovia aqui te prestigiando, que vai ser muito proveitoso, tá só registrando, se cair o sinal já tá justificado. Show de bola, eu tô falando, aí, rapaz, a gente vai vendo aí, eu tô achando que foi ele mesmo que fez o mestrado comigo lá, show de bola. A gente vê esse mundo da aquicultura, né, pessoal, assim, a gente encontra todo mundo, não tem jeito, assim, né? Onde você tá, você vai encontrar alguém que é conhecido, alguém que já viu você, alguém que você já conversou, alguém que você fez algum serviço, fez alguma conversa, em algum momento trocou alguma experiência, e isso é bom. Assim, o que eu penso, na verdade? Eu penso que é bom pelo status que a gente está hoje, que para mim a piscicultura ela ainda está engatinhando dentro do agronegócio nacional. A gente está aí atrás da bovino de corte, bovino de leite, suíno, aves, enfim. Porém, isso é bom do outro lado, por quê? Porque a gente pode ver o que deu de sucesso, o que eles tiveram de sucesso e seguir, trilhar esse caminho, e o que eles fizeram que não deu tanto resultado positivo assim, a gente não partir para o mesmo caminho. Né? Então, a gente pode selecionar, porque a gente está aqui vendo eles performando lá na frente, essas outras atividades, e a gente tem que utilizar isso a nosso favor. Até porque se eles que estão lá na frente já atingiram níveis bem superiores, eles estão usando inovações, eles estão usando tecnologia a favor deles, eles estão trabalhando aí sim com tudo isso que a gente vai conversar aqui hoje, né? Vai ser bem um bate-papo. Então, a gente utilizar isso aí ao nosso favor e entender que o sucesso deixa rastro, e a gente tem que seguir isso daí para colocar a piscicultura no ponto onde ela tem que estar. Eu estava dando aula ontem no lugar da minha esposa, que ela é pesquisadora da UEG aqui, e eu estava dando aula de licenciamento para ela ontem lá no lugar dela, que ela estava fazendo uma outra coisa. E aí eu falei assim, eu sou um dos caras mais nojentos para conversar comigo, porque eu sou extremamente otimista e ativista da piscicultura. Eu acho um absurdo a gente estar atrás do Egito na produção de peixe. Porque, Ailton, quando eu falo para você Egito, o que você lembra do Egito? Quando você esteve lá, a primeira coisa que você foi lá no Egito, lá, você já foi lá 2 vezes lá, você foi lá para ver o que lá no Egito? Assim, sinceridade mesmo. Areia, pirâmide. Areia, pirâmide, camelo, esfinge. Pelo amor de Deus, cara, tudo bem que eles têm o Rio Nilo lá, mas pelo amor de Deus, a gente tem o Amazonas, o Araguaia, o Paraná, a gente tem aquela costa maravilhosa aqui, a gente tinha que estar produzindo 10 vezes mais do que o Egito, cara. Mas, enfim, eu acho que é tudo um caminho que a gente está trilhando. Essa questão de profissionalizar a piscicultura, multiplicar talentos, que é muito desse propósito nosso, e eu tenho certeza que também é de vocês todos aqui, do Ailton também, que eu já converso com o Ailton há bastante tempo. A gente começou junto aí nesse negócio de live aí há 3 anos atrás, aí, praticamente aí. Então, a gente vem vendo.
tudo isso aqui hoje, que a gente está conversando aqui hoje, que a gente está começando a conversa aqui hoje, é já uma questão de inovação. Antigamente, como é que acontecia essas reuniões? Grupo de trabalho, grupo de coisa. Tinha que ser feito ou junto com reunião de comitê de bacia, por quê? Porque todo mundo ali da região estava mais perto e ia para aquele lugar. E aí, de todas as reuniões dos comitês de bacia, elegia os presidentes, os delegados, aquela parada toda, e aí todo mundo ia para a capital do estado e lá, porque aí os comitês da bacia pagavam só para o delegado ir para lá, para a cidade, porque era caro, o cara que tinha que deslocar, dormir, alimentar lá, e aí fazia isso aí. O tanto que era caro fazer isso antigamente, né? E hoje, a gente está aqui, com gente do Pará, no Paraná, em Goiás, São Paulo, e sei lá mais onde que tem gente aqui, poderia ter gente de fora do país aqui, né? E está conversando, e está todo mundo no mesmo lugar, buscando esse conhecimento, esse entrosamento, essa troca de experiência, que eu acho que é o que mais enriquece esse tipo de conversa, esse tipo de bate-papo, troca de experiência. Minas Gerais, o Alex está lá em Minas Gerais, então, assim, troca de experiência. Eu estou aqui em Goiás, eu rodo bastante, mas toda vez que eu saio para poder atender fora, eu pego a experiência daquele local. Então, eu vou lá em Minas, eu pego a experiência de Minas, eu vou no Pará, eu pego a experiência do Pará. E isso vai melhorando cada vez mais o meu conhecimento e a minha experiência também, porque essa é a prática, né? Não adianta eu achar que do jeito que eu produzo peixe aqui em Goiás, é do jeito que vai produzir no Paraná, é do jeito que vai produzir em Rondônia, é do jeito que vai produzir em Alagoas, né? Vai ter diferença. E a gente tem que estar aberto a essa questão de inovação, de melhoria de processo, para entender, poxa vida, se aqui eu faço do jeito, lá em Alagoas eles estão fazendo a mesma espécie de um jeito muito melhor, claro que tem o clima que influencia nesse meio aí, mas o que eu posso aprender com esses 2, 3 pontos que eu vi, que eles melhoraram o processo dele e reduziu, de repente, 20 dias no ciclo de produção de uma espécie? Será que eu posso trazer essa expertise deles para cá e aplicar? Porque, de repente, lá reduz 20 dias. E se aqui reduzir uma semana? Já não seria um ganho espetacular? Uma semana a menos você jogando ração para seus peixes? Né? De repente, uma semana a menos ali, você pegando um intervalo entre safras aí e você pegando um preço de venda lá em cima, e antes desse preço baixar, que de repente tem vários outros produtores que vão colocar peixe em junho, talvez, e você tem chance de colocar em maio ainda, pegando ali uma rebarba da quaresma. Então, eu acho que isso é muito válido e é o que tem que ser feito. Então, parabéns aí, pessoal da Aquabit e todos vocês da comunidade aí, por estarem presentes nesse local aqui. Como é que eu jogo palestra aqui para cima aqui, Dayana? Como é que eu vou subir meu negócio que eu fiz uns slides aqui? Não uso muito o Google Meet. Perto da mãozinha, tu compartilha aí. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Iniciar. Apresentar tela inteira, janela, tela inteira? Isso, tela inteira. Apresentar tela inteira. Aí para compartilhar, né? Clica. Isso. O que vocês estão vendo aí agora que eu não estou vendo? Permitir. Pronto, já estamos usando a tua tela. Então, peraí. E agora? Vocês estão vendo? Estamos sim. Tá vendo o primeiro slide aí? Isso. Tá, eu não consigo ver vocês, mas eu acho que dá para eu ir falando, olhando para o slide aqui. Se subir mãozinha, se falar alguma coisa, vocês me avisam aí, porque aqui eu só estou vendo a minha tela. Eu não sei como é que coloca eu aqui para ver vocês, mas não tem nada não, a gente vai conversar. Eu vou ficar conduzindo aqui, Paulo, consigo ver. Maravilha, combinado então. Então tá aí o nosso bate-papo de hoje. A gente já conversou, a gente já começou inovação na piscicultura prática, melhoria de processo. Isso aqui, hoje, esse tipo de reunião promovida aí, esse tipo de comunidade, já é uma prática que nasceu aí muito por conta da pandemia, né? Essa questão dessas reuniões online que com certeza reduziu bastante o custo de troca de experiência e de apresentação de conteúdo de qualidade através da internet, né? Como era fácil a gente assistir vídeos engraçados, pegadinha, corrida de carro, gol da rodada, aquele negócio tudo, e de repente, por conta da pandemia, a gente começou a ver mais, né? Ver mais, claro que já via antes, ver mais conteúdo sobre piscicultura.
e algumas experiências que poderiam ser aplicadas no nosso negócio e que trazia melhoria nos processos. Então, aqui a gente já começa esse primeiro slide, que é da apresentação mesmo, falando que isso daqui que a gente está fazendo é uma das coisas que representa o tema desse bate-papo, tá? Que já começa representando o tema desse bate-papo aqui, porque eu acho muito massa isso aqui, eu gosto muito desse ambiente do digital. Apesar de eu ter passado, deixa eu ver, até 2020 foram 15 anos, até 2020 foram 15 anos no presencial, e claro, continuo no presencial hoje, mas quando digitalizei a empresa e comecei a entrar no digital, eu achei muito massa, porque os resultados que eu tinha de alcance de produtores no presencial, eu sou um só, né, para rodar o Brasil inteiro, puxa vida, atendi aí uns 8.000 produtores, pode dizer assim, nesses 15, poucos mais de 15 anos, e de repente, numa maratona que a gente faz, numa sequência de lives que a gente faz, no digital, a gente atingia 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, né, em alguns eventos que fazia cadastro aqui para receber informação, 10.000 pessoas, que loucura, gente, 10.000 pessoas vendo você, participando com você, e viver esse momento, né, isso é uma das coisas que mais ficou fixada na minha cabeça nesses últimos 3 anos, que foi mesmo uma inovação na piscicultura. Hoje a gente tem aplicativo de gestão, vou nem falar o nome do aplicativo de gestão que a gente tem aqui para poder facilitar isso daí de melhoria de processos, de acompanhamento dentro de uma piscicultura, né? Mas depois eu até posso falar dele aqui mais um pouquinho para frente. Talvez vocês nem conheçam o que tem, né, não, Ailton? Ou, às vezes conhece que tem também, né? Deixa eu passar aqui, então. Tá, já me apresentaram, sou zootecnista, sou especialista em produção animal, mestre em agricultura continental, eu tenho 2 empresas, na verdade eu tenho 3, mas 2 que estão voltadas para a piscicultura. Uma outra é de desenvolvimento pessoal e gestão empresarial. E também hoje eu não sou mais produtor de peixes. Por quê? Porque o produtor que eu fazia uma parceria com ele, o bicho levou uma picada de cobra e ele quase morreu. E ele ficou ruim dele trabalhar sozinho lá, que ele já era de uma certa idade. E aí a gente deu uma paralisada lá, mas eu acredito que aí, no máximo ano que vem, eu estou voltando a produzir peixes aí, que eu estou fazendo outra parceria com outros produtores aí. Mas já produzi peixe em tanque-rede, já produzi peixe em viveiro escavado, enfim, eu vivo esse meio também há muito tempo. Bom, essa daqui é uma piscicultura essa foto, né? Essa foto aqui é uma piscicultura que eu trabalhei no Rio de Janeiro, uma piscicultura muito bacana que eu trabalhei lá, e eu gosto muito de colocar essa foto, porque eu acho essa foto muito bonita, porque ela é uma piscicultura que ficou parada por 10 anos, não, foi mais de 10 anos, foi uns 15 anos que ela ficou parada, e quando eu cheguei lá para atender, 2015, 2016, o que tinha lá, e aí vou trazer isso daqui para o nosso tema, né, de inovação. O que tinha feito lá, o que era feito lá, que funcionava há 15 anos atrás, quando eu cheguei, que eu bati o olho, que eu peguei e apresentei um relatório para o proprietário, eu falei assim, olha, eu vou precisar mudar isso. Ele olhou para minha cara e falou assim, você está ficando louco? Quando eu produzia peixe lá, quando vai até longe lá, assim, para chegar lá nos 15 anos atrás, quando eu produzia peixe lá, eu fazia assim, assado. Eu falei assim, qual que é o resultado que você teve? Sua piscicultura fechou. Você está me procurando agora, é para fazer diferente, né? Para fazer diferente, a gente tem que produzir do jeito que é hoje. E olha que o jeito que era hoje, naquela época era 2015 para 2016, já mudou um pouquinho para o jeito que é hoje, 2023. Né? Então, hoje, para poder produzir lá, com certeza ia ter que fazer mais algumas alterações. O tempo corre muito rápido, passa muito rápido, então. E nesses últimos anos, que nem está nessa primeira frase aí, nesses últimos anos aí, principalmente nos últimos 3 anos, tá? Foram importantes inovações mesmo, melhoria em processo, em prática de produção, que aconteceu na piscicultura. E não à toa, não menos por conta disso, que a gente tem os resultados da piscicultura nos últimos anos aí sendo extremamente superiores aos dos anos anteriores à pandemia. Então, ano de pandemia, que precisou ser incrementado muita coisa, os resultados foram melhores dentro da produção de peixe, e não só isso, ela se tornou uma referência em crescimento de proteína animal.
em relação a outras proteínas que estavam estagnadas ou até reduziram o seu desempenho, né? E o que isso traz de benefício, no caso, né? A piscicultura, essas inovações, esse tema, o que ele traz de benefício? Uma produção de peixe com mais qualidade, com menor impacto ambiental, né? A gente está num momento aí, uma transição, onde agora, com certeza, os olhos estarão extremamente mais voltados para impactos ambientais. Né? Aqui no estado de Goiás, a gente faz um trabalho, hoje eu assumi novamente a presidência da Comissão de Aquicultura e Pesca da Federação de Agricultura e Pecuária aqui do estado, pelos próximos 4 anos. E o que eu falei para todo mundo? Eu falei assim, olha, a gente precisa ter muita atenção nessa questão ambiental, porque esse novo governo agora, ele tem, digamos assim, ele tem um olhar muito mais específico para esse ponto, né? Haja vista que a nossa ministra do Meio Ambiente, Marina Lima, pelo menos a maioria de vocês, acredito que saiba que ela tem uma visão muito mais protetora do meio ambiente, né? É claro que eu, que sou da produção animal, eu acredito firmemente que é possível a gente desenvolver atividade com tecnologia nova, sem prejudicar o meio ambiente, tendo peixe de qualidade e produzindo muito. E, novamente, eu volto nessa foto, porque essa foto é de uma piscicultura que ela está dentro de uma unidade de conservação. Ela está a 5 quilômetros da sede de uma das gerências do ICMBio. Então, assim, o cara bater no satélite, ver alguma coisa lá e querer ir lá na fazenda, ele chega em, tipo, 5 minutos, 10 minutos, porque ele tem que fazer um retorno na Mário Covas. Então, assim, dentro de uma unidade de conservação, trabalhando com espécie exótica, que é a tilápia, né? Na área de conservação do mico-leão dourado, em extremas espécies, até com período de extinção, e numa bacia de um rio, que é o Rio São João, que tem uma das únicas papaterras do Brasil, curimba do Brasil, que está encontrada naquela região. Então, imagina o que um desastre ambiental causaria num local desse. Mas não aconteceu isso, aconteceu que a gente conseguiu desenvolver uma atividade regularizada ambientalmente dentro desse mesmo lugar. Como? Utilizando o quê? Utilizando todas essas tecnologias a favor da piscicultura, né? Por mais que eu esteja trabalhando com uma espécie considerada exótica, né, para o ambiente, ela foi licenciada, desde que algumas metas ambientais fossem atingidas. Então, existe pontos específicos que podem ser tratados para poder impedir que aconteça impacto ambiental. Como eu disse, eu sou um dos caras mais chatos para conversar, porque eu sou ativista da piscicultura, eu sou defensor, eu sou otimista. Para mim, o produtor de peixes, e eu tenho certeza que a maioria aqui parece ser produtor de peixes, e tem consultores aqui também, os consultores compartilhem desse mesmo posicionamento meu. O produtor de peixes, ele é o primeiro que precisa colocar na cabeça que ele tem que cuidar do ambiente dele. Porque senão ele não vai ter mais nada para ele poder fazer, para ele poder produzir. E hoje, com essas tecnologias, de repente, a gente vai falar aqui de análise de água, eu vou deixar para falar mais lá na frente. Lá. E aí eu coloquei aqui, eu trouxe de maneira bem simples e prática, porque eu entendi que era para a gente fazer um bate-papo mesmo, então estou trazendo, não vai ser apresentação com aquele tanto de coisa, 200 slides, não, até porque o Ailton falou para mim, a Dayana falou para mim que eu não podia passar das 11h30 da noite hoje, então eu coloquei só 20 slides aqui hoje, para a gente poder apresentar, poder trazer para você uma coisa bem simples. Se eu ficar 2 minutos em cada slide, já deu uns 40 minutos, né? Eu acredito que a interação maior vai ser no bate-papo nosso. Então, trouxe alguns pontos aqui que eu considero que estão dentro da inovação, tá? Eu separei em 2 partes esses primeiros pontos e depois eu trago alguns pilares para vocês. Então, assim, nutrição balanceada, né? É muito importante, parece que é chover no molhado, o Paulo falar assim, aonde que nutrição balanceada é uma inovação na piscicultura, se eu sei que eu tenho que jogar ração para o peixe há 200 anos atrás, há 2.000 anos atrás, há 5.000 anos atrás, eu sei que o peixe tinha que, para ele ser criado, produzido em cativeiro, ele precisa comer uma alimentação específica que vai ser balanceada para as exigências nutricionais diárias dele. Então, onde que isso é novidade? É novidade a partir do momento que você tem que entender o quê, ó? Que é bem esse próximo ponto aqui, ó. Hoje a gente está vivendo
um momento de alto preço de insumos. Acredito que vocês viveram isso, eu vivi isso. Antes da pandemia, a gente tinha o costume de pagar aqui. Eu queria até que vocês falassem para mim, se for possível aí, antes da pandemia, quando vocês pagavam num saco de ração de 32% de proteína, eu pagava R$45. Aqui, entregue lá na minha piscicultura, aqui, ó, nesse lugar aí que vocês estão vendo a foto. Eu que tirei essa foto. Oi? Quanto que pagava? Antes da pandemia? Se vocês lembram quanto que vocês pagavam no saco da ração de 32% antes da pandemia? Alguém tem nota fiscal daquele tempo aí? Bom, eu pagava R$45, R$42, entregue lá na minha piscicultura. Hoje, essa mesma ração dessa mesma fábrica é 78, é 75, é 80, sem frete. Ainda tenho que pagar frete para poder chegar na piscicultura, né? Então, outro ponto que é importantíssimo, eu acredito que nessa evolução da piscicultura, nessas inovações que aconteceram, foi saber certamente que cada espécie ela necessita de uma ração específica, e cada fase de vida do peixe ela vai precisar também de uma ração específica. Ah, Paulo, isso aí eu já sabia, tá bom, mas e quantos outros milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares não sabem que o peixe precisa, no seu início, comer uma ração que está adequada à abertura da boca dele e está adequada à exigência nutricional diária dele para aquela fase? O alevino, ele come uma ração bem fininha, bem pequenininha. O peixe gordo, ele já come uma ração de um grão bem mais grosso. Ah, mas está faltando ração aqui, tá? Em algum momento está faltando ração, talvez o seu planejamento tenha sido estourado por algum processo que aconteceu naquele tempo, clima, fornecimento de insumos, não sei, aporte de insumos na fábrica de ração, e em algum momento talvez teria que jogar a ração 32 para um peixe que está numa fase juvenil, né? E aí o peixe vai esperar a ração molhar para ele poder comer essa ração, quebrar esses grãozinhos e ser atendido. Alguém levantou a mão? Sim, a Daiane. Você falando na questão de esperar a ração acabar, né? Tem uns 2 produtores que eu conheço que são do Pará, não sei se os meninos aí têm esse mesmo problema, que é uma dificuldade muito grande para comprar ração, porque eles pagam frete caro e pagam até determinada cidade, aí depois tem que pagar para levar para transportar, e sem contar que demora. Até mesmo semana passada, um desses pessoal comentou comigo que ficou 2 dias sem ração aos peixes, porque a ração não chegou. Então, assim, são coisas que estão fora do nosso controle. E isso, talvez, quando eu entrei na piscicultura no ano de 2000, talvez naquele tempo, e talvez não, com certeza, naquele tempo isso não era passado, né, para nós, né? Naquele tempo é assim, não, tem várias fábricas de ração, a hora que você quiser a ração é entregue e tal, não sei o quê. Hoje, gente, está diferente. Hoje eu tenho um cliente em Cristalina, por exemplo, que ele sozinho não fecha um caminhão, tá? Um caminhão truque para poder fazer o transporte. Ele não dá conta de comprar ração para um caminhão fechado. Então ele tem que comprar com alguns outros produtores para fechar o caminhão para poder chegar lá. Mas aí todo mundo já tinha pedido a ração quando ele foi pedir a dele. Aí o que acontece? Eu consegui com o fornecedor de ração que ele fechasse meia carga para poder ser mandado para lá. Mas ele falou assim, eu não posso buscar essa ração lá, não. Não, hoje, eu não sei esses outros estados, estou passando uma realidade daqui, quem quiser contribuir talvez, fique à vontade. Aqui, a gente não consegue, nós, pegar uma 3/4 e ir lá pegar ração, pegar 1.500, 2.000 de ração para poder trazer. Porque tem que seguir uma sequência que está lá dentro do sistema e eles estão dando preferência para fechar carga, enfim. Com tudo isso, você hoje usar, voltando aqui agora, né, para a nossa inovação, você usar alguma ferramenta que possa facilitar esse gerenciamento seu a respeito do seu lote de ração que está acabando, está vencendo, já está precisando fazer um novo pedido, né? Antigamente era feito no caderninho, anotava tudo. Depois da era do celular, começou a mudar para celular, para computador, para usar Excel, planilha de Excel. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade para usar esses negócios. Eu uso o quê, ó? Eu uso meu caderninho aqui, ó. Meus caderninhos que eu tenho do meu treinamento aqui, ó. Piscicultura na prática aqui. Eu uso meus caderninhos para poder
Deixa eu ver se ele fica no lugar aqui. Fica no lugar aí, cara. Vai cair. Agora vai me passar vergonha aqui se ele cair. Aí, fica quieto aí. Então, assim, eu anoto muita coisa ainda só desse cara manual, que anota tudo coisa. E quando eu chego em casa, aí eu consigo jogar no computador com calma e tal, assim. Mas eu sei que tem gente muito mais tecnológico do que eu, que lá na beirada do tanque, lá assim, já está com os aplicativos lá do Aquabit lá, mexendo e colocando, até porque ele não precisa nem de internet lá na hora, assim, para poder pegar. A hora que pega a internet, ele já atualiza. Então, assim, eu sou extremamente adepto de utilizar esse tipo de tecnologia também, né? Apesar de a gente apanhar muito por conta do meu jeito de ser, eu acredito que essa inovação ela chegou para ficar, né? Ainda mais com esse preço de insumos, tá? Igual eu falei para você, a gente aumentou, sei lá, 50%, 100% no preço da ração, e o preço pago pelo quilo do peixe, ele se manteve. E aí, peraí, se eu comprava um saco de ração por R$45, agora eu estou pagando 80, e eu recebo os mesmos R$8 por quilo que eu produzia naquela época, eu vou ter que aprender tudo que tem de novo nesse mundo da piscicultura para eu poder manter o meu custo de produção num nível que vai me permitir ter um lucro com o preço de venda que eu vou encontrar. Né? Que seja 50 centavos, que seja R$1, que seja 2. Tem gente fazendo até mais do que isso. A gente vai ver aqui mais para frente algumas outras coisas que podem impactar custo de produção, que são inovação e melhoria de processo dentro da piscicultura, né? Então, com esse preço alto de insumo, a nutrição, manejo alimentar, considerando que a ração hoje deve estar uns 75% do custo de produção, manejo alimentar ele tem que ser perfeito, ele tem que ser um dos únicos lugares onde o produtor de peixe não pode errar. Então, ele tem que usar toda essa tecnologia disponível a favor dele para ele não errar aqui nesse ponto, porque qualquer desperdício, qualquer 2, 3 grãos de ração, olha essa foto, qualquer 2, 3 grãos de ração, que sair meu mouse aqui, qualquer 2, 3 grãos de ração que sair de cada tanque desse meu aqui, ó, eu tinha 45 tanques na água, qualquer 2, 3 grãos de ração, e olha aqui, ó, olha essa foto aqui, que beleza, mostrando o que eu tô falando, tá vendo esse peixe comendo aqui do lado de fora? É por quê? Porque a ração que foi jogada, ela, por algum motivo, ela tá caindo aqui, ó. E se ela está caindo aqui, esse peixe que está aqui, ele não entra na minha conta de ração. Né? Ele pode entrar na minha conta de comida, que eu posso pescar ele se eu quiser. Mas, por algum motivo, alguma coisa aconteceu errada aqui, que a ração está caindo para fora. Ah, Paulo, mas é 2, 3 grãos por tanque. Beleza, 2, 3 grãos por tanque. Você trata aí pelo menos umas 4 vezes por dia. Joga isso daí no final do mês, vai ter saído aí uns 5 sacos de ração. 5 sacos de ração ao preço de hoje, R$80, são R$400 que você tomou de ré, né? Que foi pro beleléu, foi por água abaixo, escorreu, né? Tá pelo ralo. Então, o seu manejo alimentar ele tem que ser perfeito, e é aqui onde o produtor vai saber se ele está ganhando dinheiro ou não. Então, utilizar esse tipo de conversa nossa aqui, esse tipo de ambiente, um bate-papo, igual tem a comunidade no WhatsApp, eu acredito que eu entrei agora, eu não sei se tem discussões lá dentro, que tipo de coisa que vocês fazem para melhorar o fornecimento de ração. Às vezes tem esse entrosamento lá dentro, eu não sei, mas se tiver, utiliza esse grupo para isso. Olha, como é que eu faço para poder melhorar o arraçoamento em tempo de chuva, em tempo de vento, né? Algum de vocês, tem que deixar para falar na qualidade da água, né? Mas algum de vocês utiliza o termômetro na água antes de jogar a ração, né? Não sei se utiliza, mas se utilizar, beleza, continue utilizando, e quem não utiliza, comece a utilizar a partir de agora, né? Seguindo aqui, outro ponto, monitoramento e automação, né? Cara, isso aqui como é que você desenvolve uma atividade se você não está acompanhando ela, se você não está monitorando tudo que está acontecendo lá? Aqui, ó, e aí eu falo, né, tecnologia tem sido uma grande aliada da piscicultura. Puxa vida, e como tem sido uma grande aliada, né? Hoje, aqui para vocês verem, nessa foto, é uma foto tirada de drone de um cliente lá de Minas Gerais. Quem está em Minas aí, o Alex estava lá em Minas, lá, isso aqui é em Astolfo Dutra. Aqui é um arraçoador automático, né? Eu acho que ele pega 500 quilos esse daqui. E aqui eu tenho 2 aeradores de chafariz.
E o que acontece? Isso daqui, ó, ele tem sensores aqui, que estão ligados aqui nessa casa aqui, que tem os circuitos todos aqui, onde ele informa, né, como é que está a temperatura da água, oxigênio dissolvido na água, de repente você coloca essas sondas lá dentro, para poder ele automaticamente ligar sozinho. Então, se em algum momento o oxigênio dissolvido na água for percebido que está abaixo de 3 miligramas por litro, automaticamente é disparado para ligar os 2 aeradores. E aí eles ficam ligados lá até o técnico que mora aqui do lado, o responsável técnico dele mora aqui nessa casa aqui do lado, aqui, para poder vir aqui e fazer novas leituras para ver o que está acontecendo. O arraçoamento automático aqui, por exemplo, esse aqui é um tanque de 2.500 metros quadrados, se eu não estiver enganado. Ele é todo cimentado, as paredes dele, pelo menos ali na faixa de uns 50 centímetros. E esse arraçoador automático, ele funciona 12 vezes por dia. Né? Quando os peixes estão menores e quando eles vão ficando maiores, ele reduz para 8 vezes por dia. E aí ele tem lá o timer nele para poder jogar isso daqui. A primeira vez que eu vi essa parada funcionar foi em 2004. A primeira vez que eu vi esse negócio funcionar em 2004, eu achei a última Coca-Cola do deserto. A hora que eu vi um negócio e que não funcionava desse jeito. Naquele tempo já era uma inovação absurda. Por quê? Porque ele era um flutuador, tinha o recipiente onde a ração ficava acumulada, só que ele tinha um sistema de tipo pás, hélices, ali, que o peixe passava, esbarrava naquele negócio, caía um pouco de ração. Aí o que acontece? Quanto mais peixe esbarrava, mais ração caía. Aquilo já era uma evolução, para mim, absurda, quando eu vi aquilo lá em 2013. Assim, o quê? Os peixes sabem até que hora que eles vão querer comer. Né? E daí vem surgindo todas essas melhorias. Hoje isso daqui é ligado na energia, mas o que acontece? Ele pode ter uma placa de energia solar aqui em cima. E eu falo ali mais para frente um pouquinho de energias alternativas que são utilizadas na piscicultura também. E que tudo isso, a gente está só no segundo ponto, né? Eu tenho que dar uma acelerada aqui, senão a gente vai atrasar. E tudo isso vem o quê? Para garantir melhor eficiência e redução de custo dentro de um processo de produção de peixe. Tá? Ah, mas isso aí também eu já sei. Beleza, se você sabe, é porque você está ligado nessas inovações que estão apresentando. Você participa de eventos como esse daqui para entender, porque às vezes, dos 20 slides que eu preparei, às vezes dos 20, 19 você sabe. Talvez uma coisa que eu trago aqui seja uma novidade que pode fazer a diferença no seu negócio a qualquer momento. Oi? Eliezer. Eliezer, fala aí. Meu microfone. Então, essa automação, até o próprio Ailton e a Daiana conhecem aqui em casa. Eu tenho automação na minha piscicultura. Claro, eu sou um grãozinho de areia aqui na nossa integração. Eu sou integrado, então, assim, eu não tenho custo com ração, com compra de alevino, com vender o peixe. Meu serviço é criar o peixe, fazer o peixe crescer. E essa automação eu coloquei, está indo agora para 4 anos que eu tenho aqui. É um espetáculo, cara. Meu Deus. O sensor de oxigênio liga o aerador e desliga. E o sensor de temperatura liga o tratador, né? Então, para mim, é o meu céu. E aí você vê que o negócio fica, parece que, é igual você falou, é o meu céu. Eu olho para aquele trem funcionando assim, eu falo, cara, isso é muito bonito um negócio desse aqui. Sem contar que, claro, a máquina, ela pode dar manutenção, sim, claro, mas ela não pega Covid, ela não é picada por cobra, ela não briga com a esposa, ela não bebe cachaça. Entendeu? Ela tem os problemas dela? Tem, mas um cara cuida de várias máquinas. Agora, se fosse no lugar dessas várias máquinas, né, a gente ter, né, claro, eu não estou indo contra a mão de obra. Aqui, em momento algum, eu acredito que vai precisar ter, até porque para fazer a máquina, você vai precisar de alguém por trás ali para fazer ela funcionar, né? Mas isso traz uma produtividade muito maior e até uma homogeneidade no lote muito maior. Chega a ser até judiação você colocar um funcionário, ou você mesmo na sua piscicultura, tratar de 2 em 2 horas. Você não dorme, você não vive, você vai ter que ficar fazendo aquilo lá o tempo todo. Né? Agora, você pode tratar durante 6 horas e a máquina tratar as outras 6 horas. Né? Acontecer aquilo lá. Alguém levantou a mão? Tem um detalhe que eu falo na automação. O meu trato é fixo, né? Eu tenho 3 horários por dia.
O peixe acostuma demais com o horário. Ele sabe certinho a hora que vai ligar o tratador. Sabe? Isso é verdade. Ele sabe muito. E quando o seu é viveiro escavado? Sim, o meu é tanque escavado. Boa, tanque escavado. Eu percebo muito em tanque-rede problemas que podem ser causados por esse tipo de adestramento do peixe. Porque quando a gente tem lá 3 vezes por dia, a maioria das pessoas tratam 3 vezes por dia em tanque-rede também nos períodos finais. Então, o peixe sabe, exatamente, igual o Eliezer falou, o peixe sabe a hora que ele vai comer, a hora que a canoa está chegando lá, a embarcação está chegando para poder fornecer a ração. Quando é um momento fora desses 3 horários, talvez você veja isso no seu tanque escavado também, o peixe não sobe para comer. Ou se subir, ele vai ficar meio desconfiado, fala assim, cara, não está na hora, né? O que está rolando ali do lado de fora? Hã? É bem isso mesmo. Ele vai entender que está rolando algum movimento estranho ali do lado de fora. O que esses caras estão beirando aqui? Não está na hora de comer. O que ele está beirando aqui? Ele vai pular aqui dentro? Ele vai querer me pegar? Vai passar uma rede? Vai fazer alguma coisa? Tanto que o melhor momento para você fazer uma biometria, fazer uma amostragem dos seus peixes, é a hora que você chega para jogar ração, eles sobem tudo louco para poder pegar. Você vai lá, você bate uma tarrafa, você passa a rede, você passa um pulsar lá dentro para poder pegar eles. Então, sim, esse é fato. Essa questão do peixe acostumar, às vezes até com algum barulho específico que desencadeia um processo lá dentro dele, um gatilho que faz com que ele, opa, tá chegando a hora aqui, eu sei que esse é o momento de comer. Tem gente que trata pirarucu, por exemplo, vocês vão ver depois a hora que eu mostrar um outro produtor aqui de Minas também. Ele chega com um recipiente, bate assim, ó, é tipo tocando vaca. Os pirarucu já sabem tudinho, porque sabe que naquele momento ele vai jogar ração. É bem interessante isso daí também. Maurício também quer contribuir. Maurício? Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Sim. Tá. Aqui a gente tem dificuldade muito grande de mão de obra, né? Apesar de a nossa piscicultura aqui é um lugar privilegiado, né? Só que o nosso povo aqui não come peixe, só come carne. Aonde que é, Maurício? É sua? São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul? A 5 minutos da nossa casa tem 40 mil habitantes, cara. A gente tem gente que só vem aqui comprar peixe na Sexta-feira Santa. E a mão de obra é complicada, cara. A gente não arruma gente nem para esse lance da automação aí. É uma coisa que a gente está atrás, se bem que a gente não trabalha com engorda em sistema intensivo aqui, né? Uhum. A nossa propriedade, a nossa região não comporta isso, né? Sim. Porque a nossa água no inverno chega a 11 graus, né? Uhum. Então, é complicado. Eu trabalho mais com carpe e peixe nativo, piava, dourado. Certo. Mas, cara, não sei como é para vocês aí que produzem, né? Mas gente para trabalhar, cara. Agora, essas semanas aí que antecederam a Semana Santa, não conseguia povo para a gente, agricultura familiar, né? Trabalhando minha esposa e meu filho, não conseguia gente para ajudar a fazer a despesca. Só isso eu queria colocar, tranquilo. Show de bola. E você falou, é extremamente verdadeiro, né? Eu acho que não é só para você que é problema de mão de obra, não. Problema de mão de obra eu vejo em vários outros estados. Aqui, em Minas, São Paulo, Rio de Janeiro. Eu acabei de mudar de um apartamento para uma casa, tá? Vou trazer um exemplo aqui, meu aqui, que eu mudei agora tem um mês que eu estou aqui na casa aqui agora. Tá tudo até meio fora do lugar aqui, assim. Aí eu fui conversar com o cara, chapa, né, para poder arrumar. O cara olhou assim para mim e falou assim, cara, eu sou do caminhão, né, uma D10 de traseira de madeira, para poder fazer a mudança. Ele falou assim, eu te cobro R$70 por viagem. A média na rua, os caras cobraram 100. Mas esse cara cobra R$70 por viagem e é o mais barato, que a média é 100, ele cobra 70, só que eu tenho que pagar o chapa. Aí o chapa é 150, a diária do chapa. E aí eu falo assim, poxa vida, 150, cara, 150 por dia, assim, né, cara, que deve ser mais ou menos a diária para um cara trabalhar na piscicultura também, dificilmente o cara, às vezes, vai por menos do que isso, pelo menos aqui. Ele falou assim, não, e no seu caso, que é de um apartamento que é 3 andares e descendo, o cara vai cobrar 200 por dia. Aí eu falei assim, 200 por dia, né, cara? Se o cara trabalha 10 dias, ele já ganhou muito mais do que um salário mínimo. De repente,
dependendo do jeito que ele entender isso, se for suficiente para ele trabalha 10 dias no mês, ele não precisa ter carteira assinada para ele fazer mais do que um salário mínimo. Então, eles acabam escolhendo mão de obra, talvez isso seja um dos motivos que faz a gente ter tanta dificuldade de conseguir mão de obra para fazer esse tipo de serviço. Por quê? Porque, além de tudo, às vezes o cara vai ter que entrar na água para fazer alguma coisa, para passar uma rede, para pegar um peixe morto, para fazer uma biometria, carregar saco de ração, às vezes ter um acontecimento com algum animal peçonhento, talvez, assim, escorpião, cobra-aranha, não sei. Então, é difícil, tem uma dificuldade enorme com mão de obra. E sim, a automação vem para poder uma alternativa para essa dificuldade da mão de obra, né? Eu considero isso, sim. Então, assim, eu não vejo competição aqui entre elas, até porque a própria mão de obra está escolhendo no que ela quer trabalhar. Então, fica muito, muito, muito complicado de desenvolver uma atividade que, para dar resultado, né, para você, se você não, em algum momento, se você não fizesse a automação da atividade. E isso é também uma das inovações que a gente tem dentro da produção de peixe. São Mateus, que você falou que é de São Mateus? O Maurício? São Leopoldo, Rio Grande do Sul. São Leopoldo. Eu acho que eu tenho um aluno que é de Santo Ângelo, do Rio Grande do Sul. É bem longe daqui. É longe, né? Ele está bem lá embaixo, 300, né? Dá uns 300. Aqui é 35 quilômetros, 37 quilômetros de Porto Alegre. Ah, você está perto de Porto Alegre. Não, ele está lá embaixo, né? Ele está mais perto lá mais embaixo, lá, né? Não, aqui. Eu tenho um aluno que é de lá que trabalha, a água dele dá 9 graus. Nessa época do inverno mesmo assim, a água lá dele chega em 9 graus, ele fica louco, ele só mexe com carpa nesses 9 graus. Quando a água dele está no período mais quente, ele faz tilápia, lá na região dele lá. Aqui a gente trabalha basicamente carpa e eu faço umas engordas de tilápia, né? Ele faz bagre também. A bagre aqui tá muito ictio, né? Nossa região aqui. Uhum. Então a gente procura não... E o nosso sistema todo, a gente, apesar de ter 2 arroios e por nós estar em uma área que é perímetro urbano, né? A gente tem certas dificuldades, sim. Então, apesar de a gente ter 2 arroios que passam dentro da propriedade e mais o Rio dos Sinos que passa dentro da propriedade, a gente é pobre em água, né? Uhum. De qualidade, né? Porque não dá para usar de nada, então a gente trabalha com gestão da água aqui, sempre com filtro biológico, né? Isso. Eu sempre brinco, né? A nossa propriedade só tem 2 defeitos, né? A seca no verão e a enchente no inverno. Só isso que atrapalha. Só. O resto a gente tira de letra. Maravilha. Vamos seguir aqui, ó. Agora que eu antecipei demais, cara. Eu fiquei falando desses app de gestão aí, cara, mas o momento de falar era aqui agora. Mas é porque é uma das inovações que eu acho mais válido para trabalhar na piscicultura. Então, para mim não tem nada que compare esse tipo de atuação, principalmente que vocês fazem aí. Esse ponto é fundamental. Bom, manejo e densidade de estocagem, né? Isso daqui, como assim, Paulo? Os manejos, eles são os mesmos, as densidades de estocagem são as mesmas. Então, por mais que elas estejam intimamente relacionadas, como é que isso vai ser uma inovação? Pelo amor de Deus, gente. O manejo adequado, ele bem-estar de peixe. Eu não sei de quanto tempo para cá que eu fui escutar falar de bem-estar de peixe, né? Eu sabia que tinha que produzir, mas eu não sabia que existia o bem-estar do peixe, os 5 pontos lá do bem-estar do peixe. Minha esposa, que é pesquisadora, que ela trabalha bem nessa área de bem-estar do peixe aqui, que eu fui aprender com ela essa parada aqui, que peixe estressa, que peixe isso, que tem cortisol, que no sangue, que tem isso, que tem aquilo. Eu falei assim, caramba, gente, olha, eu nunca nem imaginava um trem desse. A gente sabia que tinha que seguir uma densidade de estocagem, mas é porque a faculdade ensinava daquele jeito. E, de repente, quando você entra na prática, você vê assim, cara, é por conta disso aqui que tem que trabalhar, respeitar a densidade de estocagem. E você respeitando isso daqui dentro do bem-estar do animal, e aí você traz essa integração, esse casamento com pesquisa também, traz isso daí para a prática e aplica isso para você ter o resultado. Essa é a inovação, não é você... eu tenho um produtor aqui, que eu atendo, que ele é muito engraçado, que ele falava assim para mim, quando eu comecei a produzir peixe, eu achava que era só abrir o buraco, encher de água e tacar o peixe lá dentro, que ele ia desenvolver.
E não é assim. E isso eu escutei de vários outros produtores, né? Quando ele pensa que é só isso, a piscicultura para ele é um lazer. Quando ele entende que daquilo ali, daqueles 1.000 metros de lâmina d'água, talvez, ele pode tirar 50 mil reais ali por ano, ele fala assim, poxa vida, isso aqui é um negócio, isso aqui não é só lazer, né? Então, quando você entende essa melhoria nesse processo de estocar os seus peixes, de acordo com várias coisas que podem acontecer, e pensando no bem-estar do animal, por quê? Porque se o peixe está lá dentro, a gente tem uma produtividade na piscicultura que é altíssima, a gente está falando aí de 10, de 20, de 50 toneladas, de 100 toneladas por hectare ano, gente, isso é muita coisa para você fazer. Então, assim, se no ciclo esperado, no ciclo desejado daquela espécie, você garante uma produtividade através do bem-estar, se não tem perdas, se não tem queda na imunidade. E por que eu falo de queda na imunidade? Porque a queda da imunidade ela vai permitir a entrada de micro-organismo patogênico. E aí, consequentemente, vai dar mortalidade e vai dar perda na produção. Então, isso tudo trabalhando junto, você entendendo que os manejos que você faz, respeitando ali, ser o mais eficiente possível no manejo, por exemplo, numa despesca, passar a rede, numa biometria, passar a rede, igual a gente estava fazendo aqui, na verdade, seleção de matrizes, aqui para poder fazer reprodução no final do ano, separando matrizes aqui. Esse cliente é de Minas Gerais também. E então, assim, você começa a fazer, você vê que o peixe está se desenvolvendo bem, você facilita os próximos passos. Se for venda para abate, maravilha, o peixe não vai ter perda. Se for para reprodução, você vai ter matrizes e reprodutores bem acabados, com a possibilidade de ter gametas em alta quantidade, em alta qualidade, né? Então, é sim uma inovação, é sim um melhoramento no seu processo de piscicultura, você garantir o bem-estar do seu animal. E para isso existem protocolos, que é justamente você respeitar manejos e você trabalhar com densidade de estocagem adequada, principalmente quando você vê, de acordo com a espécie, olha aqui, eu coloquei aqui, ó, que esse tipo de bate-papo aqui, hoje vocês estão conversando comigo, que sou um responsável técnico. Eu vi que no grupo tem vários outros responsáveis técnicos também, profissionais que trabalham com isso. E aqui fica o meu reconhecimento da importância desse profissional, porque ele é ponto-chave nesse processo. Porque analisando cada caso individualmente, lembre-se que a gente está num ambiente aqui, conversando todos na mesma sala, mas tem gente do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Goiás, do Mato Grosso, do Pará, de São Paulo, de Minas, do Nordeste, e poderia ter até gente de fora, com certeza daqui a algum tempo essa comunidade ela vai ter gente de outros países aqui participando. Então, assim, analisando o quê? Cada caso individualmente, cada fase do empreendimento, né? Se é alevino, se é recria, se é engorda, se é terminação, o responsável fala para você qual que é a melhor densidade a ser trabalhada. E você, talvez com a experiência que você já tem, que você já acumulou aí em 2, 3, 4, 5 anos de piscicultura, talvez até mais, eu não sei qual a experiência de vocês aqui, você sabe o quê? Que o meu processo de engorda, para ele dar certo, eu sei que eu começo com uma densidade X, eu vou nas próximas fases reduzindo de acordo com o tamanho que o meu peixe vai aumentando, para chegar num ponto limite ali de tantos peixes por hectare, tantos peixes por metro quadrado, tantos quilos de peixe por metro cúbico ali, para eu poder tomar a decisão correta para melhorar o meu processo. Qual que é a espécie que vai ser trabalhada? A estrutura produtiva? É viveiro escavado? É tanque suspenso? É tanque rede? É recirculação? Qualidade desses alevinos que eu trabalhei, eu não vou escolher qualquer cara que passa no caminhão de som, fala, estou vendendo alevino aqui, 1 centavo cada alevino aqui, de 50 gramas, pô, esse negócio tem alguma coisa errada, né, com isso daí, você tem que prezar pela qualidade também. Qualidade da ração, uma das coisas que eu falo muito, eu falei de alimentação já, eu posso até falar um pouco mais lá para frente, deixa eu falar mais lá na frente, lá, que é teto financeiro. Alguém levantou a mão? Alguém falou alguma coisa? Sim. Aqui na nossa integração, a média de alojamento de 3.200 a 3.500 peixes por CV de aerador. Aí, ó, aí já trabalha por potência de aerador, né? Tem um
tem o Jefferson, da Induscala, que fica lá no Paraná. Sempre que o pessoal aqui quer aumentar a densidade de estocagem, eu falo assim para ele, faz a conta aí para mim, que às vezes está naquela correria para fazer conta, e ele já trabalha diretamente com isso, né? Aí eu falo assim para ele, faz a conta aí para mim, eu tenho um tanque de 1.000 metros quadrados, eu estou com 2.000 peixes aqui, que vai chegar com 1 quilo lá no final, o cara quer jogar 6.000 peixes aqui, aí ele faz as contas lá, coloca 2 aeradores de 1,5, coloca um aerador de 1,5, essa conta que você acabou de falar aí, ó, 3.500 por CV de aerador. Então, assim, isso já é também uma inovação. Aonde que a gente ia imaginar que há tantos tempos atrás, de repente, utilizar, e já existia, quando eu estava na faculdade, falava muito de aerador de pá, de propulsão, um que ligava na tomada de força do trator para poder girar, às vezes não tinha energia naquela propriedade, e aí girava na tomada de força do trator ali atrás dele, giravam as pás lá dentro que oxigenavam o tanque, e isso permitia eu aumentar a densidade de estocagem lá dentro. Hoje, eu te garanto que hoje, se eu chegar em alguns locais aqui do estado e falar para o produtores que estão aí há 20 anos produzindo peixe, olha, e produzindo do mesmo jeito, produzindo aí 1.000 quilos, 1 tonelada a cada 1.000 metros quadrados, falar para ele assim, cara, você podia estar fazendo 5 toneladas nesse mesmo 1.000 metros quadrados? O cara fala assim para mim, você é louco, você é um mentiroso. Teve uma história, teve um post que eu fiz na internet, que eu já tinha trabalhado até com 150 quilos de peixe por metro cúbico em tanque rede. O cara no Facebook, na hora que eu joguei isso, o cara no Facebook, ele faltou me xingar de santa e rapadura, lá no grupo, e falou, e passa, é um mentiroso, você tá enganando os caras, você conversa para boi dormir, não sei o quê, falei assim, meu amigo, vem conversar comigo aqui, deixa eu te mostrar por A mais B que isso é possível, né? Tudo vai depender das suas condições de produção, mas o que eu estou falando aqui ainda é uma coisa que é extremamente possível de acontecer, dependendo do que você trabalhar, né? E condição climática influencia muito também, porque ela é específica da região onde a piscicultura está instalada, né? Eu estou numa região aqui, a gente estava falando ali no comecinho, que é um calor absurdo aqui onde eu estou no centro-oeste. Eu estou no centro-oeste do centro-oeste, porque aqui onde eu estou 130 quilômetros de Goiânia, da capital, mas Goiânia já é mais ou menos no meio do estado, eu estou para o lado oeste aqui um pouquinho, então estou bem no centro-oeste do centro-oeste, aqui é um calor absurdo aqui, né? Aqui o pessoal, a temperatura da água aqui, dificilmente aqui ela vai baixar de 24 graus, né? Mas lá no sul, aí a gente estava falando aí com o Maurício agora, né? Dá 11 graus, né? Ali no mais próximo de Brasília, que é uma região mais fria aqui no estado, eu tenho um cliente que já em 2021, 2023 que a gente está, 2021, quando a gente iniciou uma produção em abril, mais ou menos nessa mesma época que a gente estava aqui, a água dele chegava a 8 graus ali por volta das 8 horas da manhã. A gente deixava para tratar esses peixes lá por volta do meio-dia, hora que a água batia 15 graus. Senão não tinha condição de tratar os peixes. Tanto que a gente atrasou o ciclo de produção em 40 dias, mais ou menos, por conta dessa temperatura fria lá. Mas é outra região aqui do estado, daqui lá vai dar uns 450 quilômetros de onde eu estou, né? E a gente vive muito, isso eu estou falando dentro do estado de Goiás, imagina sair lá do Rio Grande do Sul, produzir peixe de um jeito, para ir lá para o Pará, né? Eu tenho cliente em Itaituba, lá no Pará, lá, que produz peixe de outro jeito, completamente diferente, né? Eu tenho cliente em Alagoas, Ceará, que produz de totalmente outro jeito. Eu tenho aluno em Roraima que produz totalmente outro jeito. Lá, produz os tambaquis dele lá. Até diferente desse que eu estou aqui na mão. Esse que eu estou aqui na mão, ele devia estar pesando aí uns 2,5 kg, alguma coisa assim. Lá o cara não tira se não for menos de 3,5 kg para poder vender, né? E tudo isso é levado em consideração. Então, outra melhoria no processo, ouvir, consultar profissional da área. Consultar profissional da área, nem que seja uma consultoria paga que você fizer com um profissional da área, ela vai valer praticamente por muito tempo, tá? Uma consultoria paga, ela pode ser a chave para girar entre o sucesso e o fracasso do seu negócio. De repente, 1h30 de conversa que você tem com um profissional desse,
ele tem um olhar diferente. Dependendo só com o que você fala para ele, ele pode te dar uma informação que vai fazer a diferença no seu negócio e, de repente, te permite até fazer uma consulta dessa uma vez por mês com ele, tá? Com esse profissional. Então, assim, mais uma melhoria no processo da psicultura, você consultar responsáveis técnicos. Ter esse... Não entender o responsável técnico como um cara que quer ganhar o seu dinheiro. Ele está trabalhando, ele está ofertando o seu serviço para você, né? Para poder resolver. Mas não é todo mundo que tem experiência de 15 anos, de 20 anos, de tanto, que já foi produtor de peixe, assim, assado. Beleza, procura quem tem mais experiência, né? Procura fazer parceria com quem está começando, para que ele faça assim, olha, beleza, faz 1 ano de atendimento uma vez por mês aqui para mim, de graça. E se eu ver esse resultado aqui com você, vamos supor que é um recém-formado, se eu ver esse resultado aqui com você, no ano que vem eu te contrato para você fazer uma visita por mês aqui. E aí é uma mão lavando a outra. Você vai dar a oportunidade do cara ter experiência, você vai ter a toda essa teoria que ele chega para poder te apresentar ali dentro da prática, aplicar, somar essa teoria com essa prática lá dentro para poder acontecer. Deixa eu acelerar aqui, que eu tô... Gente do céu, tá só no começo aqui. Controle da... Eu falo demais, né? Controle da qualidade de água. Aí eu tô... Daiana, quando me chamar, vocês têm que falar para o pessoal que é mais de 1h30 de conversa, porque senão esse pessoal vai brigar comigo. Eu vou dar uma acelerada aqui. Pode deixar, Paulo. Controle da qualidade da água. Isso é bom, porque às vezes quem não entrou ainda, dá tempo de entrar, vai pegando o começo da palestra. Meu Deus. Qualidade da água, né? Isso aqui, então, nem se fala a importância. Aquela foto que está por cima, quer ver? Essa foto aqui por cima, essa daqui, ó, eu aqui embaixo dela, aqui do lado direito, com o disco de sec ali, vendo transparência da água. Olha lá os aeradores e o arraçoador lá, né? Isso daqui, então, nem se fala, gente, controle da qualidade da água. A água, antes de produzir o peixe, o produtor tem que produzir a água. Eu vou falar isso aqui eternamente, que eu aprendi isso aqui com o meu professor. Então, assim, quem quer produzir peixe, quem está produzindo, quem vai começar a produzir, ou você aprende que a água, ela tem que ser cuidada com carinho, como se estivesse cuidando do seu filho pequeno, né? Porque senão o seu peixe que vive lá dentro, ele vai sofrer muito. Olha essa foto da esquerda aí, que eu tô com 2 beckerzinhos aí, recipientezinhos aí, que... Alguém quer chutar que tipo de análise é essa daí, que tá na minha mão? Vamos ver aí, quem tá assistindo aí, quer chutar, o que é isso que eu tô na mão aí? Análise de qual parâmetro de qualidade da água? Quem quer chutar? Amônia e já nitrito. Usou o kit químico? Não é amônia e nitrito, é outro. A Cássia falou que era nitrito. Eu não enxergo bem de longe, não, mas acho que é pH. Tô vendo alguma coisa vermelha ali. Quem falou pH? Daiana. Daiana acertou, palmas para Daiana. Vou ganhar o quê? Vai ganhar 1 ponto. Olha aqui, eu vou escrever 1 ponto aqui no meu caderno. Você ganhou esse ponto, eu vou mandar ele para você. Não, eu vou mandar no WhatsApp. Eu vou bater 1 ponto para você lá na nossa conversa lá do WhatsApp. Você acabou de ganhar 1 ponto comigo aqui, Daiana. Olha só. É análise de pH. Olha que interessante. Eu fiz uma coleta na água que estava entrando, né? Eu fiz uma coleta no canal de abastecimento e fiz uma coleta dentro do tanque. Olha a diferença que está da água de abastecimento para essa água dentro do tanque. E eu não sei se vocês estão vendo ali, lá onde a água está caindo, o peixinho lá, ó, desesperado lá ali em cima, lá, para ver o que estava acontecendo. Olha essa diferença de pH. E quando a gente foi ver, estava escorrendo, próximo a essa piscicultura, estava escorrendo defensivo que o cara estava jogando e estava prejudicando o pH lá dentro do tanque. Olha que viagem. O cara fazer um negócio desse. Aí, de repente, ele me liga assim, Paulo, os peixes estão morrendo tudo. Está morrendo tudo. Eu falei assim, mas como assim está morrendo tudo? O que está acontecendo? Eu não sei, o peixe do nada começou a morrer. Gente, nunca vai ser do nada, né? Ele pode até ser de repente, mas nunca vai ser do nada. Aí eu chego lá para fazer a primeira coisa que eu pego de pH, eu já fiz uma diferença maluca dessa lá. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Olha de um lado, olha para o outro. Aí eu olho, eu falei assim, o que é aquela parada ali? Não, ali é lavoura ali e tal, não sei o que. Vocês aplicam defensivo? Lá aplica. Eu falei assim, quando chove? Quando chove o tanque fica transbordando. Eu falei assim, que beleza, né, rapaz? Olha só como é que a gente entende as coisas acontecendo. Então, qualidade de água, importantíssimo. Por quê? Porque é lá onde acontece tudo. Né? É onde o peixe nasce, cresce, se desenvolve, se reproduz, se alimenta, elimina suas excretas lá dentro, onde está acontecendo isso aí tudo, onde está acontecendo reação química lá dentro, onde tem micro-organismos lá dentro, né? E ele é um animal aquático, nós somos animais terrestres. Tudo que acontece lá dentro é totalmente diferente da nossa vida.
é totalmente diferente de um bovino, é totalmente diferente de um suíno, de um equino, então, assim, de aves. Por quê? Porque são todos animais terrestres. Quando a gente entra para a piscicultura, o cara que fala assim, eu sou muito bom em criação de gado, e eu vou produzir peixe agora porque eu sou bom. Se eu sou bom de criação de gado, eu vou ser bom em criação de peixe. Nossa, ele está tremendamente enganado, porque é completamente do avesso isso daí. Ó, falei de uso renovável de energia lá no comecinho que eu ia mostrar, né? Cliente aqui lá de Minas, ó, não sei se dá para ver na foto. Dá para ver a minha setinha passando? A mãozinha? Dá sim. Aqui, ó, bem aqui, ó, é uma usina fotovoltaica desse cliente lá, que ele toca não só essa unidade dele aqui, mas isso daqui gera uma energia monstro, absurda. Eu acho que ele abastece uma cidade com isso daqui que ele montou lá, essa foto de satélite aqui, né? Então, isso é uma tendência a gente utilizar. A gente sabe que pisciculturas que são regularizadas, por exemplo, na lei, elas têm desconto na energia. Se você colocar um padrão específico para ela, tal, já tinha, o estado do Paraná tem muito disso, esse desconto por lei. Tem na legislação nacional também. Mas se tem a energia solar e tem energia eólica, que eu não preciso nem pagar, não precisa assim, entre aspas, né? Porque já estão taxando energia solar aí, daqui a pouco está taxando energia eólica também. Mas vamos lá, é a vida que segue. Então, assim, reduz custo de produção, né? E contribui para quê? Para redução também de gases de efeito estufa, e reduz também a dependência exclusiva de hidrelétricas. Apesar que o nosso país ele é extremamente favorável para a implantação de hidrelétricas, o impacto ambiental que uma hidrelétrica causa, para mim, ele é sem precedentes, né? Mas, aí que vem aquele negócio, né? Se licencia uma usina hidrelétrica, por que não vai licenciar uma piscicultura? Controle de doenças, o que é isso? Onde que isso aí está na inovação? Poxa, pelo amor de Deus, quem de vocês aí, para vocês ainda talvez seja novidade falar que peixe morre por doença, né? E se ele morre por doença, e existem algumas doenças que estão dizimando produções aí em todo o país, puxa vida, tem que existir alguma tecnologia nova aí para poder impedir que isso aconteça, essa mortandade. E tem o pessoal que trabalha muito isso para controlar o quê? Controlar agentes que causam esse tipo de doença. Aqui são alguns deles, né? No caso, esse peixe aí foi uma coleta que a gente fez no ano passado. Olha o jeito que estão os olhos desse peixe, né? E foi identificado nele a Streptococcus, né? Foi algum sorotipo da Streptococcus. Então, isso daqui que eu coloquei, ó, Francisella, Lactococcus, eu não sei se vocês já ouviram falar nessa daqui, é uma doença que está bombando lá no Nordeste, já desceu para o Centro-Oeste e para o Sudeste. Ela está acabando com as produções de peixe, né? Aqui no Centro-Oeste e no Sudeste também, o ISKNV para a tilápia, onde eu poderia até ter trazido um áudio de um cliente aqui, de dois, na verdade, que eles estão estocando 100 mil tilápias e eles estão tirando 20 mil lá no final. Estão vendendo 20 toneladas de peixe no final. Estão perdendo 80% da produção deles por conta de ISKNV, um vírus aí que está atacando pesadíssimo aí. E aí, além disso, tem TILV, que era para ter entrado aqui no Brasil, provavelmente já entrou, mas ainda não foi, talvez, informado. Aí vem umas mais simples, talvez, as aeromonas, que é tipo bactéria oportunista, que entra quando a imunidade baixa. Fungos é mais normal, talvez a maioria de vocês já tenham visto peixes com esses olhos desse jeito, mas como se fossem algodões ali, né? E nas escamas, nas nadadeiras também, e alguns outros protozoários que podem alcançar. Contra isso, tem o quê? Vacina, né? Tem muitas vacinas para vários dessas bactérias, vários desses agentes causadores de doenças aqui. Existem as vacinas que são individuais, né? Aquela vacina que vacina quando o peixe é juvenil, antes dele ir para engorda, mas hoje também já tem muita vacina por imersão, né? Eu acredito que na Show desse ano, que vai ser no mês que vem, já vai ser apresentado protocolos de vacinação por imersão. O que é isso, vacinação por imersão? É você pegar os alevinos, os pequenininhos, né, os microalevinos ali, colocar num recipiente, colocar numa água com a vacina, eles ficam ali por alguns segundos, tem o protocolo correto deles ficarem lá, aí eles são tirados de lá, então eles já estão imunizados, até receberem a dose da vacina lá na frente, né? Então tem muito disso também. Isso daqui, hoje, na situação de descontrole sanitário que a gente vive, hoje uma das maiores barreiras para o desenvolvimento da piscicultura hoje é a barreira sanitária.
que era já falada há mais de 5 anos, que vai chegar, a barreira sanitária, tem que ter atenção para isso. Chegou, deixou chegar nesse ponto. A gente também na Aqui Show vai ter um dia para debate sobre isso daí, onde vai estar o Ministério da Agricultura, empresas que trabalham com vacinas licenciadas, vacinas autógenas, enfim, eu acho que vale muito a pena participar. Eu vou ter a oportunidade de participar, eu acredito que alguns de vocês aqui estarão lá também, né, para poder participar, para a gente entender mesmo. Teve palestra do Dr. Santiago Benítez agora, está no YouTube aí, depois o Ailton pode até procurar isso aí, né, onde ele fala da franciseliose aí, pode jogar no grupo para vocês, ou se me permitir, eu tenho o link, eu posso jogar no grupo, de repente, aí, se for interessante para o grupo participar também, para entender um pouco do que essas doenças estão acontecendo. Há 10 anos atrás, a francisela, ela só atacava em locais onde a temperatura baixava de 24 graus. Acima, temperaturas, principalmente em reservatórios grandes, onde a temperatura sempre se mantinha acima de 24 graus, ela não acometia. Há 10 anos atrás, hoje a bactéria se adaptou a essa variação de temperatura e ela, com 28, 29 graus, encontra francisela em peixes também. Pode ser encontrada, né? Se os próprios agentes causadores de doença estão se adaptando à nova realidade, por que nós não devemos, né, nos adaptar também? Verticalização aí, acho que foi o Eliezer que falou que é verticalizado, que trabalha na integração, né? A integração é uma coisa que veio para poder ajudar bastante, principalmente o aquicultor familiar. A gente tem exemplos aí no Paraná, né, dos maiores frigoríficos do Brasil, né, das cooperativas, Copacol, Cevale e outras cooperativas que tem lá. Quem verticalizou, ele consegue ter um trabalho, um controle maior e uma redução de custo, né? Eles produzem os próprios insumos, eles utilizam os cooperados aí para poder desenvolver a atividade, produzir, eles fornecem os insumos e eles compram a produção, né? Então, esse é o termo de verticalização aqui, porque ali acontece tudo naquele grupo, né? Então, isso é muito bacana, isso também é uma forma de melhorar o processo. Isso é uma coisa que é um caso de sucesso que deveria ser replicado em mais locais do nosso país. Por quê? Porque o sistema de integração funciona muito bem em outras proteínas, suínos e aves, a gente tem aí a Perdigão, a JBS, fazendo essas coisas todas aí. E na piscicultura a gente tem exemplos de sucesso também, né? Onde pode acontecer isso. Então, vale a pena estar atento a essa possibilidade. Aqui é uma outra coisa de prática de responsabilidade social, eu acho muito bacana isso aqui, porque tem gerado situações benéficas para as empresas que trabalham com isso, né? Então, assim, programas de responsabilidade social, de ação de preservação do meio ambiente, de incentivo, e aqui a gente falando de mão de obra já aqui, porque existem comunidades próximas a produções de peixe, onde às vezes a pessoa ali, o que ele vai desenvolver ali? Às vezes está lá 50 quilômetros de uma cidade mais próxima, 50 quilômetros de estrada de chão. Ele sobrevive do que ali? De uma borracharia, de um bar com uma sinuca, de uma mecânica. Mas às vezes se tem alguém produzindo peixe lá, ele pode, em vez dessa pessoa sair daquela comunidade, que é a história dele estar ali dentro daquele local, em vez dele sair para procurar emprego fora, ele fica ali para trabalhar ali naquela produção de peixe. Então, incentiva aquele sentimento de pertencimento, da pessoa ficar assim, olha, aqui tem gente que gosta do local onde nasceu e não quer sair dali por nada nesse mundo. Então, essa prática de responsabilidade social é uma coisa que permite, facilita, nesse caso, a aquisição de mão de obra, é uma das coisas que facilita a aquisição de mão de obra, apesar de ainda ser difícil, e que também garante aquela pessoa ficar lá no local onde ele nasceu, né? Onde ele teve sequência. Bom, agora acho que eu já estou indo para os últimos slides aqui, beleza? Vamos lá. Principais processos que impactam imediatamente a piscicultura. Então, eu trouxe aqui para vocês, né, alguns processos aí de melhoria que vai impactar, tipo assim, se for aprovado, se for colocado em prática amanhã, o impacto vai ser impressionante. Vamos para o primeiro aqui, ó. Esse daqui impacta, que é uma beleza. Gente do céu, Ministério Público. Quando você vê Ministério Público fazendo fiscalização em piscicultura, é porque o ferro vai entrar nesse povo.
Você pode ter certeza. Eu, por trabalhar com licenciamento ambiental, eu sei o quanto que isso daí é problemático, né? Às vezes, briga política, inimizades políticas geram denúncias que geram o Ministério Público entrando numa parada. Tem exemplo aqui, próximo aqui de mim, aqui, onde aconteceu isso daí. Então, esse é um processo mesmo que vai impactar negativamente, porque gera multa, gera embargo, enfim, gera muita coisa. E, mais especificamente aí para quem é consultor dessa comunidade aqui, para os produtores também, apesar de não ser uma inovação, mas é tratada como tal, eu acho uma coisa, assim, para mim, é até, eu acho, eu não entendo por quê, mas hoje ainda, eu não sei se alguns consultores que estão aqui talvez pudessem falar, ou o Ailton, que roda bastante também, algum produtor que já falou para vocês assim, eu não sabia que tinha que licenciar a atividade. Né? Eu nunca soube que precisava licenciar. Eu atendi agora um caso, há 15 dias. Eu fui lá atender o produtor, combinei, fui lá atender, ele falou assim, cara, eu não sabia que tinha que licenciar. Eu achei que só bastava eu fazer essa parada aqui da EGP e já estava pronto. Só que ele tinha que fazer muitas outras coisas. Então, acaba sendo uma inovação. Acaba sendo uma coisa de melhoria no processo da piscicultura dele, que se ele não fizer, a piscicultura é travada. Né? Até porque tem demanda lá na mesma área, lá por conta disso daí. Então, para ajudar nisso, eu trouxe uma coisa prática aqui para vocês, que se vocês começarem a aplicar ela a partir de... Hoje não vai dar, porque hoje já é 8h30 da noite agora, mas a partir de amanhã, vocês que estão em processo de licenciamento, ou que já tem a sua licença, ou você que é consultor, que vai fazer licenciamento ambiental também, eu desenvolvi uma coisa que é muito interessante, que é a oração do licenciador. Então, depois eu posso até jogar isso daqui para vocês lá no grupo, lá, como é que é essa oração do licenciador aqui, para você implantar isso daqui como inovação na sua piscicultura, se você ainda não tem, tá? Não vou ler ela aqui o tempo todo aqui não, mas vou ficar falando aqui um pouquinho enquanto você lê, depois eu jogo lá pro Ailton lá, se ele quiser compartilhar lá no grupo, para que o processo de licenciamento ambiental de vocês, ele aconteça e ele saia o mais rápido possível, você tem essa licença na mão, para poder tocar o seu processo, sua produção sem medo de ter um embargo, alguma notificação, alguma multa. E por que eu falo isso? Porque foi interessante que eu estava atendendo um cara de São Paulo por telefone. Tem hora que meu telefone ele fica na mensagem automática, né? Porque eu não dou conta de responder todo mundo e eu encaminho para a menina que nos dá apoio aqui, para o nosso suporte. Mas às vezes eu pego o telefone, às vezes eu estou de boa, eu vou pegar o telefone e vou responder algumas mensagens lá, né? E aí eu fui atender um cara de São Paulo, que estava querendo comprar tanque-rede para poder colocar lá, e eu expliquei para ele que lá no local onde ele queria colocar não tinha jeito de colocar, porque o negócio estava com capacidade de suporte esgotada. Ele falou assim, não, mas e para licenciar custa quanto? Aí eu falei para ele, custa X para licenciar. Ele, o quê? Para eu licenciar eu tenho que pagar isso tudo, isso aí fica inviável a minha produção, dentro do meu faturamento mensal. Só que o faturamento mensal dele era 3 vezes o X que eu falei do licenciamento. E o licenciamento, ele paga uma vez só. Esse faturamento, que era 3 vezes o valor do licenciamento, ele ia ter todos os meses, né? Mas, enfim, a gente entende que vai ser inovação, vai ser obrigatório em algum momento, quando, né, ele tiver essa necessidade mesmo. Seguindo aqui, pontos, né? Vou colocar aqui para vocês agora 4 pontos, 4 pilares que eu falo que se vocês melhoram nesse processo, eu até já introduzi eles aqui, mas aqui a gente talvez foca mais especificamente, que são o quê? Os pilares da produção de peixe. Né? Os 4 pilares da produção de peixe que eu considero, tá? Água, repito, ou você aprende a cuidar da água que você tem, ou a sua produção não vai ter longevidade. O peixe é um animal aquático, é totalmente diferente do que a gente faz em terra. Você solta o porco, você solta a galinha, você solta o gado, você solta o cavalo, solta a ovelha. Você está vendo eles ali, eles estão pastando, eles estão comendo, eles estão voltando, andando, tal. Você está vendo o que está acontecendo. O peixe, você só vê ele praticamente quando você vai jogar ração, ou quando ele sobe morto, tá? Ou quando ele está tocando piorra na superfície da água, porque ele está doente. Então, lá o ambiente é diferente. Então, você tem que ter uma atenção específica lá naquele momento, para você... São 4 pilares que eu trago para você melhorar o seu processo dentro da sua piscicultura. Então, atente-se à qualidade da sua água. Eu falei... Cadê meu termômetro? Meu termômetro não. A Raquel tirou meu termômetro aqui agora, não tem jeito de mostrar para vocês. Mas certeza que vocês conhecem termômetro. Está longe ali. Certeza que vocês conhecem termômetro.
para medir a temperatura da água. Então, se a temperatura da água estiver ali acima de 22, 24 graus, você vai poder jogar, acima de 24 graus, você vai poder jogar 100% daquela quantidade de ração que você ia jogar. Se estiver abaixo disso, você tem que reduzir, porque o peixe não vai comer aquilo ali tudo, porque a temperatura do corpo dele varia de acordo com a temperatura da água. Se o oxigênio estiver abaixo de 3 miligramas por litro, o peixe, para comer aquela ração, ele vai sofrer na respiração dele, porque tem pouco oxigênio dissolvido ali naquele momento. Você vai jogar e não vai aproveitar. Ração que não é aproveitada vai para o fundo do tanque, vai para o fundo do reservatório, é desperdiçada. Se é tanque escavado, se é viveiro escavado, ela começa a fermentar e ela começa a prejudicar a qualidade da água. Ela vai gastar muito mais oxigênio lá dentro e vai prejudicar aquela qualidade da água lá. Vai aumentar níveis de amônia lá dentro. Lá. Certo? Então, primeiro pilar, água, para você ter atenção, e você aplicando a partir de manhã um termômetro. Eu estava na Tecnoshow de Rio Verde, ano passado, dando uma palestra, e um rapaz da Copacol estava lá, e quando eu falei de qualidade de água, de termômetro, ele falou assim, Paulo, uma das coisas que fez a gente produzir 20% mais no mesmo lugar foi usar um termômetro na piscicultura. E aí o povo que estava na palestra falou assim, como assim usar termômetro? Rapaz, estava desperdiçando ração, o custo de produção estava lá em cima. Na hora que o produtor começou a usar o termômetro, nos momentos de arraçoamento, ele começou a jogar a quantidade certa de ração que o peixe ia comer naquele momento. E aí evitou desperdício. Evitando desperdício, você reduz o custo de produção. Uma medida simples, tá? É você fazer esse tipo de coisa. E aí não tem só amônia para você olhar, não tem só oxigênio, não tem só temperatura, tem alcalinidade, tem dureza, tem nitrito, tem um monte de coisa que você tem que olhar lá dentro, né? E hoje existem formas mais acessíveis para você fazer análise de qualidade da água, que são kits químicos. Tem até alguns aparelhos que você coloca a sonda lá e que mede ali na hora, né? Que te dá a medição ali na hora desses parâmetros, que são mais acessíveis também. Assim como tem também os aparelhos que custam 15, 20 mil reais, que você coloca uma sonda, 2 sondas lá dentro, e aqui no visor do aparelho você vai ver tudo, todas as variáveis possíveis daquela água, você vê lá. E em processos mais automatizados, como a gente viu na Show do ano passado, e com certeza vai ter agora novamente, eu consigo ter, por exemplo, num local onde o produtor tenha 20, 30, 50 tanques escavados, ele tem uma sonda dentro de cada tanque, todas essas sondas ligadas no computador ali do gerente, no computador dele, no escritório, e ele vê lá a página onde tem os 20 tanques, 30 tanques lá, ele sabe todos os parâmetros de cada um daqueles tanques. E aí ele consegue ver dentro do sistema onde que está melhor, onde que está pior. Olha isso para uma gestão de uma piscicultura, né? Que interessante você colocar esse tipo de coisa. De repente, atrelar isso a um aplicativo de gestão também, né? Você consegue olhar da tela do seu celular. Às vezes você está viajando, igual o Ailton estava lá no Egito, depois ele foi lá para a China, ele está viajando lá e ele está vendo lá onde que está a piscicultura dele lá, daquele negócio todo lá, olha, o tanque tal tá baixo, deixa eu ligar o aerador daqui, puf, vai lá e liga o aerador dali. Deixa eu desligar o arraçoador aqui, que já passou, o peixe não está comendo mais, né? Isso tudo está dentro aí desse pilar de qualidade de água. Claro que já está dentro junto também dos outros aqui. Alevinos, alevinos, Paulo, o que é isso? Como é que eu consigo melhorar meu processo tendo atenção aos alevinos? Puxa vida, né? Lembra que eu falei? O cara passa vendendo peixe aí, 1 centavo peixe de 20 gramas aí, tem coisa errada aí, né? Qualidade de alevinos, não adianta de nada você estar lá com a melhor água possível disponível, se a genética do seu peixe não for boa, né? Se você utilizar uma genética do cara... A gente tem alguns exemplos de pessoas, né, que eu vou falar daqui do meu estado aqui, lógico que eu vou contar o milagre, eu não vou contar quem é o santo, que o cara foi fazer um melhoramento genético, ele pegou a matriz do Nordeste com os reprodutores masculinos do Sul, cruzou aqui no estado de Goiás, que ele falou assim, olha, eu vou cruzar aqui no estado de Goiás, que vai estar metade para o Sul e metade para o Nordeste, e aqui essa genética vai ser arrebatadora. E não é assim que acontece dentro do melhoramento genético, né? Então, não deu tanto resultado. Quem tem genética de qualidade, tem genética de 20 anos de melhoramento, né? De 15, de 10 anos de melhoramento aí, para poder ter. Então, alevinos, não adianta comprar também. Alguém quer falar? Quero só dar um aviso não muito bom. A gente só tem mais 10 minutos de reunião, senão encerra. Tá, então eu tô acabando aqui, vamos lá.
Tá bom. Alimentação. Já falei um pouco aqui de alimentação, né? Essa questão de trabalhar com ração de qualidade, né? Não adianta trabalhar com pão, com salsicha, com bolo, com o resto de repolho que sobrou da sua horta, da sua lavoura, porque isso daí só vai prejudicar a qualidade da água, tá? Ah, mas minhas caranhas, meus tambaqui, meus pacu, gostam de comer manga. Então, beleza. No tanque que for para você pescar e brincar, você joga isso daí. No tanque de produção, você não joga, não. E assistência técnica, acompanhamento, né? Esse acompanhamento ele é fundamental para você ter esse sucesso aí. Isso daí que eu te mostrei são os 4 ases da piscicultura, que eu considero os 4 ases da piscicultura, e é o meu método de trabalho, de trabalhar e de ensinar quem está próximo a mim. Outro processo que gera impacto imediato, aqui, ó, é isso daqui que a gente está fazendo aqui, ó, esse bate-papo Aqua, essa conversa maravilhosa que a gente teve aqui, a gente já teve 2, vão vir outras, com certeza muito melhores do que essa daqui que a gente está conversando, que a gente está apresentando aqui. Então, isso daqui gera impacto imediato. Lembra que eu falei lá no começo? Às vezes uma coisa que eu falar aqui para você vai girar uma chavinha na sua cabeça, às vezes vai fazer sentido e você começa a implantar a partir de amanhã e vai te dar um resultado bacana lá na frente. Por quê? Porque todo esse processo que a gente passa, ele gera uma transformação. E eu posso te falar que essa afirmação ela é bíblica. Por quê? Porque lá em João 12, versículo 24, está escrito assim, ó, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele dará muito fruto. Um grão de trigo que cai lá na terra, se ele não vingar, acabou ali, naquele momento. Mas se ele vingar, ele gera vários e vários e vários frutos daquele grãozinho. Então, o processo dele gerou uma transformação. E é isso que a gente tem que entender aqui nesse momento que a gente está conversando, que a gente está tendo esse bate-papo, onde toda essa inovação, todos esses processos que a gente passa, vão gerar transformação dentro da nossa atividade, da piscicultura, e vão permitir que a gente tenha resultados superiores. Porque olha aqui, ó, finalizando essa parte bíblica aqui, ó, olha todo o processo que José precisou passar para ele ser governador do Egito, né? Ele nasceu, os irmãos dele jogaram ele num buraco, que era para ele morrer, porque ele ficava falando que todo mundo ia se curvar para ele, porque ele teve uma visão, Deus deu essa visão para ele. Aí ele foi vendido para Potifar, lá no Egito, lá que foi passar por ele lá assim, aí dentro da casa de Potifar, ele foi acusado de estupro pela mulher de Potifar, foi preso, lá na prisão ele interpretava os sonhos, e aí ele foi interpretar um sonho do governador, lá do faraó, e aí o faraó, por conta daquela interpretação dos tempos de vaca gorda, dos tempos de vaca magra, tornou ele o governador do Egito. Mas olha todo o processo que esse cara passou para ele chegar e virar o governador do Egito. Agora, já pensou todo o processo que você vem passando dentro da piscicultura para você colher os frutos que você está colhendo agora e você utilizar isso ao seu favor, pegar novas tecnologias, pegar conversas como essa daqui, bate-papo com esse daqui para você melhorar os seus processos? Então, entenda que não é da noite para o dia. Dentro da piscicultura, você não vai ficar rico da noite para o dia. Você vai ter que ter um processo para poder ter sucesso dentro da produção de peixes. Eu quero pedir o seu voto. Se você não votou em mim ainda, já estou encerrando, vou fazer campanha para mim aqui, ó. Vai ter um prêmio Personalidades Brasileiras da Aquicultura. Agora, a votação é até 11 de maio, tá? O link é esse daqui. Se alguém puder votar em mim, se ninguém votou ainda e não tem candidato... Já votei, já dei meu voto. Aí, obrigado. Então, se alguém puder votar, eu agradeço para vocês. São 5 finalistas, estou entre os 5 finalistas. O prêmio vai ser apresentado no dia 23 de maio, lá na AquiShow. Coloca lá no grupo depois, Paulo, o link. Posso colocar? Pode sim. Então, muito obrigado. Vou colocar lá o link, então. Agradeço a todos vocês da equipe Aquabit, a todos vocês dessa comunidade. Para mim foi uma honra estar aqui conversando, apresentando, batendo nesse propósito meu de profissionalização da piscicultura, de multiplicar talentos aqui dentro dessa atividade. Se você não me segue ainda no Instagram, tá aí o link do Instagram, do Facebook, do YouTube. Temos podcast lá no Spotify também, para você ouvir. E estou aqui à disposição. Para mim, repito, foi uma honra estar aqui conversar com vocês. Espero ter atendido a expectativa de vocês a respeito desse bate-papo aqui de hoje. Bom, Paulo, muito obrigada pelo seu tempo. Acho que foi um momento de muito aprendizado. E é isso, né? Eu só quero fazer uma pequena contribuição. Eu sei que a gente está já com o tempo bem, mas eu acho que para a gente só refletir, né, que eu vejo assim que a gente, enquanto pequeno produtor aqui em Foz do Iguaçu,
A gente só conseguiu visualizar a inovação porque a gente conseguiu visualizar ela em alguns eixos. E aí é olhar produção, é olhar a relação da formação, é olhar a importância da ciência da universidade dentro desse processo e também a parte do financiamento. Se a gente não conseguir ter esse olhar sistêmico, a gente não consegue colocar os processos de inovação interno dentro da piscicultura, como pequeno produtor. Então, eu acho que fica como a gente está fazendo no nosso dia a dia, como a gente está alinhado com esses outros atores. Porque aí, a partir desse alinhamento, a gente consegue começar a rodar alguns processos, né, dentro da nossa prática. Então, é só para a gente, assim, talvez pensar, né, como que eu coloco lá, não consigo automação, mas será que a gente não consegue uma parceria com uma universidade que está fazendo uma pesquisa sobre vacina de imersão? Assim, essas coisas, sabe, para a gente começar a propor caminhos para chegar até esse processo de transformação. Passo a palavra tem a Márcia, mas eu passo a palavra para o Ailton, e continuamos aí depois dentro do grupo discutindo sobre esse assunto. Oi, Paulo, muito bom te ver aqui. Oi, Márcia, tá jóia, beleza? Tranquilo, e você? Tudo bem, muito bom a gente se encontrando por aí, né, na vida. Eu acho que isso, por último, que o Paulo disse, é muito importante. É uma forma da gente honrar quem veio antes, né? Tem tanto conhecimento, tem tanta tecnologia que está à nossa disposição e que a gente pode honrar quem veio antes, quem está trazendo isso e aplicar, honrar mesmo, né? Eu tenho uma tecnologia, eu tenho uma pesquisa, eu posso trazer um estagiário, eu posso escrever um artigo, eu posso unir força, porque é isso que faz a diferença lá para o produtor que está lá na pontinha, às vezes ele não tem entendimento, mas é o que você disse aí no finalzinho que eu peguei, um termômetro, uma sonda faz muita diferença na conta lá no final do mês, né? E é algo que é acessível e que eu sempre digo que eu tive bolsa no mestrado, na graduação, né, no doutorado, a gente tem que voltar esse dinheiro público de uma certa forma para o produtor, né? Eu tenho que entregar algo que eu tive gratuito, de uma forma gratuita, e eu tenho que devolver para o mundo, né? E aí deixar o nosso legado, e eu acho que o que nós estamos fazendo aqui é isso, deixar o nosso legado. E é isso. Obrigada por me receber nessa comunidade, eu vou dizer isso sempre. Obrigada. Replicando aí, não vou nem repetir o que Márcia já falou aí, que esse é o nosso sentimento, é partilhar conhecimento, e a gente nossas reuniões é uma vez por mês, a gente já fica ansioso pela próxima. Então, essa de hoje, Paulo trouxe esse conhecimento extenso dele, muita experiência de campo, isso é vivência, isso não é apenas da academia, né? Então, ele trouxe coisas do dia a dia dele, e tenho certeza que agregou para muita gente aqui, e que o próximo também, a gente está com uma dinâmica aí, Daiana está conduzindo junto com a comunidade, de uma reunião com mais participação de produtores, outra reunião já com mais conhecimento, e a gente vai fazendo esse equilíbrio aí de experiências e conhecimento, que ao mesmo tempo também os dois são conhecimentos, e a gente crescendo juntos. Obrigado a todos, e Paulo, mais uma vez, parceiraço aí, muito bom compartilhar aí teu conhecimento aí, tua experiência com todos nós. Valeu, um abraço. Abraço, pessoal, boa noite a todos.